uma câmara de resfriamento de um laboratório tem um dispositivo que, ao ser ajustado, alterará a temperatura em graus Celsius de um líquido ao final de cada minuto. Essa questão é muito mais interpretação que qualquer outra coisa, como se fosse um joguinho, ele te dá as regras do jogo, você tem que seguir as regras e responder a pergunta no final. Olha só. Então, você tem um equipamento que consegue reduzir a temperatura de uma certa substância, né, de um líquido, um certo valor a cada minuto. Nessa câmara existem 2 visores, imaginou 2 visores? Vamos usar o espaço ali, já que não tem teoria nenhuma, é só interpretação de texto, basicamente. Imaginou ali, ó, tem 2 visores e os frasquinhos ali com os líquidos dentro, imagina isso aqui, ó. Vou colocar o líquido de outra cor. Ele falou líquido, não falou que era água, né? E aí tem os visores aqui com um certo número e aqui com um certo número, né? Ele vai explicar. 2 visores, o primeiro indicando quanto a temperatura do líquido deve ser diminuída ao final de cada minuto. Então aqui é quanto diminuir a cada minuto. Isso aqui é diminuir sempre, hein? E o segundo indicando a temperatura do líquido na câmara naquele instante. Vamos colocar aqui, ó. Temperatura atual do líquido. É só um líquido? Ele fala do líquido, né? Então ele coloca só um líquido por vez. Então deixa eu melhorar meu desenho aqui. Vou colocar só um frascão aqui. Vou colocar o líquido de outra cor que eu usei sem o painel de vermelho. Tá aqui o líquido. Tá? Ele vai controlando aqui. Entenderam até aí? Nesse visor vai dizer quanto a cada minuto vai reduzir a temperatura e esse aqui vai sempre mostrando qual é a temperatura no momento desse líquido. Você vê que desenhar é importante. Continuando. Foi iniciado um teste nessa câmara quando um líquido a temperatura de 30 graus Celsius foi colocado em seu interior. Então começou aí, hein? Ela estava programada no primeiro visor, que é o quanto vai diminuir, ó, em 1,4 graus Celsius, ou seja, no início ela vai diminuir de 1,4 graus Celsius a cada minuto. Ele fala que no final de 5 minutos foi alterada a temperatura e o valor da mudança que aparecia no primeiro visor foi diminuído de 0,5 graus Celsius. Você entendeu isso aqui? Durante 5 minutos, foi reduzindo 1,4, 1,4, 1,4. Quando chegou no quinto minuto, a temperatura vai estar no valor que ele não disse aí, mas você pode calcular, é só ir diminuindo 1,4 durante 5 minutos. E ele fala que apareceu no primeiro visor, cadê? O valor da mudança que apareceu no primeiro visor foi diminuído em 0,5. Foi diminuído em 0,5. Então ele passou de 1,4 para 0,9. O valor disso aqui, ó, o valor da mudança foi diminuído em 0,5. Esse é o valor da mudança, essa é a temperatura atual. Olha como a interpretação aqui pesa. Aí, ponto. Eu vou organizar esses dados todos, vou ler tudo e eu vou reler essa parte organizando os dados para ver que é essa outra técnica para você resolver questões assim e outras, para não se perder, quando você tem muito dado. Ao final de 15 minutos, do início do teste, então não é após ter sido, então é lá do início, então você passou só mais 10 minutos, a temperatura registrada no primeiro visor foi aumentada em 0,3. Tá vendo que nunca está te dando a temperatura atual, porque você pode calcular, isso está dizendo quanto mexeu quanto varia em relação à última marcação. Ele está falando de uma variação da variação, do valor que vai ser variado na temperatura, percebeu? Isso pode dar um nó na cabeça, mas se você organizar os dados, não. Um dos objetivos desse teste é que, ao final de 30 minutos, a temperatura do líquido seja zero. Então, esse é o objetivo final, que no final de 30 minutos dê 0 graus. Assim, após 25 minutos relativamente ao início do teste, então a escrita está bem correta, sempre falando que é o início do teste, novo ajuste deve ser feito na numeração do primeiro visor, que é o que diz de quanto vai variar. Que alteração deverá ser feita na numeração do primeiro visor ao final de 25 minutos do início do teste? Quanta informação, né? Vamos organizar? Vamos fazer assim, ó. Temperatura, aqui eu colocar o primeiro visor, ele começa com 1,4, né? E o segundo visor colocar aqui, ó, que é
Esse tracinho, como que eu fiz? Esse tracinho não tá legal, não precisa não. Esse aqui, então vamos fazer assim, ó, vou fazer uma coluna assim, ó. Organizar bem. Tempo. Aí eu vou colocar aqui mudança, né? Valor da mudança. Ou variação. Colocar o variação. Valor que vai variar. E aqui a temperatura atual do líquido. Então, vamos começar a preencher esse quadro aqui. Tempo, 0. Começou agora. Variação, 1,4. Temperatura atual, 30. Concorda? É isso que a questão deu. Agora passou 5 minutos, eu estou no tempo 5. Ele falou que a variação vai ser ajustada diminuindo 0,5, vai para 0,9. Mas aqui, cuidado. Quanto que é a temperatura nesse instante 5? Ele diminuiu 5 vezes 1,4, não é isso? 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, 1,4, dando 5 minutos. Primeiro minuto, segundo minuto, terceiro minuto. Então, basta fazer o quê? 5 vezes 1,4, certo? Então, eu faço 5 vezes 1,4 e tiro do 30. Mas isso aqui, ó, não é macete de tabela não, tá? É só para mostrar que conta eu estou fazendo, que é a lógica. Ele passou 5 minutos reduzindo de 1,4. Então, 10 vezes 1,4 daria 14. 5 dá 7. Tá? E pega do 30. Aqui vai parecer que é 7 menos 30. Então, vou colocar isso aqui, não, a gente vai mais confundir do que ajudar. Só pensa comigo. 5 minutos, 1,4 a cada minuto, deu 7. Então, a temperatura atual do líquido não é mais 30, mas 30 menos 7, ou seja, 23. Então, basta ver que aqui para cá foram 5 minutos. Portanto, daqui para cá foi menos 7 graus Celsius, que é o quê? 5 vezes 1,4. E agora eu repito isso. Quem quiser terminar a questão agora, tem um Qzinho no final, né? Mas eu vou fazer os próximos passos. Olha agora. Após 15 minutos, então agora o instante é o 15, a temperatura registrada pelo primeiro visor foi aumentada em 0,3, 0,9, em relação à última marcação. Aumenta 0,3, vai para 1,2. Só que até chegar nisso aí, ó, de 5 para 15, foram mais 10, o quê? Minutinhos. 10 minutos. 10 minutos que a cada minuto reduziu 0,9. 0,9, 0,9, então 10 vezes 0,9 dá 9. Então a 23 caiu 9 graus Celsius. 23 menos 9, menos 10 daria 13. Menos 9 vai dar 14 graus Celsius. E tem mais. Agora foi para 1,2. Cadê? Ele falou que após 25 minutos, a gente deve fazer um novo ajuste. Então, tenho 25 minutos aqui. Então, 25 minutos. Eu não sei qual é o ajuste que eu tenho que fazer aqui. Ele falou após 25 minutos, relativamente ao início do teste, novo ajuste deve ser feito. E é o que ele quer. Então, vai ser a interrogação, vou chamar de X. Certo? Vou colocar a interrogação, fica mais claro. Qual é esse novo ajuste? Mas perceba que aqui ó, já passaram-se de 15 para 25 mais 10 minutos. 10 minutos que estava reduzindo de 1,2, 1,2, 1,2, ou seja, 12. Então, aqui, ó, nesse instante do 25, já teve menos 12 graus Celsius. Então, a temperatura atual do líquido não é mais 14, é 2 graus Celsius. Eu quero chegar aonde, gente? No 30, né? E eu quero que a temperatura seja 0, é o objetivo final desse problema. Então, eu tenho aqui 5 minutos, onde eu preciso proporcionar uma redução de quanto? 2, para ir de 2 para 0. Então, vou fazer a seguinte regra de 3, fazer aqui em cima. Se eu preciso reduzir de 2 graus Celsius no intervalo de 5 minutos, para cada minuto, que é o valor que tem que ser colocado ali no visor, que é o que ele quer, né? No primeiro visor, que é quanto por minuto, para cada 1 minuto eu preciso de uma redução de quantos graus Celsius? Pronto, regra de 3 dá 5x, né?
igual a 2. X é igual a 2 sobre 5, que é o mesmo que 4 sobre 10. A conta vai dar 0,4 graus Celsius por minuto. Então, esse valor aqui, ó, tem que ser 0,4. Se tem que ir de 1,2 para 0,4 para tudo dar certo, eu preciso de uma redução de quanto? De 0,8, né? Eu ia colocar 8 aqui. De 1,2 para 0,4 tem que reduzir quanto? 0,8. Basta fazer 1,2 menos 0,4. 1,2 menos 0,8 vai virar o 0,4, que é o que precisa para, durante 5 minutos, reduzir esses 2 graus Celsius e parar exatamente em 0 graus Celsius no 30 minutos. Então, a resposta aqui vai precisar de uma redução de 0,8, que é o gabarito, diminuir 0,8 da letra D de dado.